Como conseguir o primeiro cliente para sua startup? Seja bem-vindo, professor Lauton Benatti falando. Ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda até 60 dias com o método Startup 60. Já parou para pensar e responder essa pergunta? Como conseguir o primeiro cliente para sua startup? Sim, esse momento é mágico, né? No final das contas, porque toda startup precisa fazer vendas. E o primeiro cliente ele tem um papel muito importante, ele é um marco histórico no projeto do seu empreendimento. Por quê? Você que é startupeiro, você que é empreendedor de startups. Uma vez que você consegue o primeiro cliente, ele representa a validação de um modelo de negócio como um todo, do seu MVP. Então, a primeira venda tem um papel muito importante, pode parecer difícil, não só pode parecer, às vezes é de fato difícil, às vezes nem tanto, mas na maior parte das vezes é bastante desafiador. Por quê? Porque à medida que o negócio avança depois, você vai conseguir melhorar processos, você vai conseguir entender as suas próprias soluções e, no final das contas, a roda, né, ela começa a girar, né, principalmente. Né? Então, é isso que importa para a primeira venda. Você que está desenvolvendo a startup vai ter que pensar nessa questão. A gente vai ter que, em algum momento, encontrar essa primeira venda. Enquanto não conseguir realizar a primeira venda, inclusive, a startup ela não vai saber de fato se o modelo de negócio funciona, se o MVP está funcional, né, se ele realmente ele atende a uma realidade, se ele tem uma demanda de mercado, se tem alguém disposto a pagar por isso. Né? Então, mesmo que a primeira venda ela não gere lucro, efetivamente falando, né, diretamente ao assunto, né, do dinheiro em si, ela tem um peso muito importante porque ela passa a considerar, né, um processo mais amplo, um processo de validação, de aceitação de mercado. Então, o que a gente quer que eu quero conversar com vocês hoje, o que eu quero apresentar nesse conteúdo, é que você vai aprender sobre como conseguir um primeiro cliente, como realizar a primeira venda, como pensar nos canais que podem ser utilizados para a gente manter contato com os primeiros clientes, pensar em todas essas questões, essas nuances, de que forma que você pode procurar os clientes, que esforços que vocês devem fazer, né? Alguns esforços até proativos, né, de prospecção, e inclusive construir caminhos para que os futuros clientes cheguem mais rápido, né? Que esse é um espaço, né, de atuação que a gente vai ter que buscar mais para frente. É por isso que, nesse momento, você que é empreendedor de startups, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Esse canal aqui é dedicado para você, empreendedor, que busca a melhoria do seu negócio, que quer desenvolver o seu negócio, a sua startup. Peço para que você dê o like já nesse conteúdo e já vamos direto ao assunto, empreendedor para empreendedor falando, direto aqui na tela do meu computador, para que a gente faça o acompanhamento, né, de todo esse conteúdo. Preparado para conseguir o primeiro cliente? Então vamos lá, direto aqui do meu computador, a gente tem aí o papel, né, do primeiro cliente, como é que a gente realiza então essa primeira venda, canais para os contatos com os possíveis clientes, esforços por parte da startup para prospecção e como conseguir os caminhos para alcançar esses próximos clientes, ok? Então a gente vai discutir todas essas questões. Já passo para você o seguinte: qual que é o papel do primeiro cliente? Né? O primeiro cliente ele tem uma função, por incrível que pareça, não é necessariamente, tomara que aconteça, mas não é necessariamente o dinheiro, tá certo? O primeiro cliente, ele valida o modelo de negócio. Ou seja, ele consegue apresentar para você, né, startupeiro, aí você que é o empreendedor de startup, você consegue ter uma noção de aceitação do seu modelo de negócio como um todo. Ou seja, essa aceitação do modelo de negócio tem um peso relevante, porque você está batalhando para desenvolver um negócio, batalhando para desenvolver uma ideia, e essa ideia em nenhum momento é validada, é consolidada, fica muito distante de uma realidade. Então, o papel do primeiro cliente, ele logo de cara, ele valida o modelo de negócio. E lógico, à medida em que você depois consegue outros clientes, isso vai validando mais ainda. Em complemento com a validação de negócio, valida seus produtos também. Então, valida a solução que você tem a oferecer, o MVP, o mínimo produto viável. Serviço, produto, que quer que seja, ele valida o MVP. E é interessante depois você, né, empreendedor, nesse momento, acompanhar bastante a utilização, ficar muito próximo do cliente, escutar a experiência do usuário, né, UX lá, né, para que você consiga fazer as melhorias futuras e enxergar o que pode
ou não pode alterar, então, em passos futuros. Justamente é esse o próximo aspecto, a gente melhorar, né, os ajustes futuros, porque é isso que vai fazer com que você aumente a sua escala de atuação. Então, a escala de atuação vai se tornar cada vez mais robusta, né, digamos assim, porque você consegue melhorar. Então, os primeiros clientes eles têm um papel interessante, né, muito oportuno para que você consiga fazer essa trilha de melhoria. Essa trilha precisa acontecer em algum momento, ela tem que ser de fato construída e dessa maneira ela vai permitir que você, né, empreendedor, faça esses ajustes. E é por isso que a gente costuma defender que o lucro nesse momento, o lucro é secundário. Tá? O lucro ele não é a prioridade das primeiras vendas. Tá? Tomara que aconteça, às vezes já acontece logo de cara, mas principalmente o que a gente pode fazer para que esse conteúdo que você desenvolva, esse material que você desenvolva, esse MVP que você ofereça, a solução, né? Ele possa ser oferecido, validado e depois melhorado. Se acontecer o lucro, melhor, mas principalmente fazer a primeira adoção, tá? Aqui é importante que a gente pense também na questão de ser remunerado, ok? Eu sei que tem até conteúdo no canal que às vezes os seus primeiros clientes não precisam necessariamente pagar pelo serviço, né? Por exemplo, modelos freemium, modelos de assinatura com desconto 100% nas primeiras utilizações, ou até os modelos com desconto de quase 90% do valor, ou seja, aqui a ideia mesmo é de você realmente ter uma questão de remuneração para testar a aceitação paga do produto. Isso não exclui, é importante deixar claro, que você faça, né, alguns clientes que mesmo que não sejam remunerados, que eles façam a adoção da sua solução e possam testar a sua solução, o seu MVP, seus processos, porque isso também vai contribuir para o seu negócio, vai contribuir para você fazer o desenvolvimento das soluções, tá? Agora, é interessante que a gente pense o seguinte, tá? Na curva de aceitação dos produtos, nós temos naturalmente clientes que topam por comportamento deles, clientes que topam mais arriscar com soluções novas. Essa é uma questão muito psicográfica dos clientes, né? Ou se for pessoa jurídica, né? É muito da característica da empresa. Então, nem todo consumidor, nem toda empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, não, todo consumidor que seja, PJ, PF, não importa, alguns estarão mais propensos a adotar soluções, digamos assim, um pouco mais recentes, que ainda não estejam tão validadas. É muito de uma questão comportamental, por que pareça. Então, para isso, eu quero apresentar para vocês um modelo clássico de comportamento dos consumidores, né? Comportamentos lá da primeira venda, que a gente consegue ter muita noção de como é que funciona a característica aí de cada um desses consumidores, tá? Vamos lá para a tela aqui do meu computador para a gente acompanhar então como é que funciona essa questão, tá certo? Vamos lá, aqui a gente tem, né, dentro das características básicas, a gente tem lá o que a gente chama lá de ciclo de adoção de novos produtos por consumidores. Detalhe, pessoa física, pessoa jurídica, tá? Ok? Dá na mesma. Tá? Esta curva que eu estou apresentando, ela tem dois modelos, que são de uma forma usualmente utilizadas. Eu gosto de apresentar esta curva porque essa curva tem uma característica que ela torna muito mais real a situação de mercado, ok? Essa curva é um pouco mais agressiva que eu estou apresentando, mas ela é mais real de fato sobre a questão, tá? Por que isso? Pensando no ciclo de adoção de novos produtos para os consumidores, nós temos aquele grupo inicial, chamado de mercado inicial, em que são, digamos assim, os early adopters, né? São os que adotam, né, com antecedência, e aqui nessa curva estão sendo chamados de entusiastas e visionários, né? Então são os que adotam os produtos, os serviços, as soluções logo no início. Você pode ver que está escrito lá Early Adopters, tá?
O que diferencia essa curva das demais curvas é justamente este espaço entre o mercado inicial e o mercado principal. Porque é aqui que acontece o chamado Vale da Morte das startups. Por quê? Alguns primeiros clientes, de fato, eles assumem o risco, até por uma questão comportamental, eles fazem questão de testar. Então, isto significa que esses primeiros consumidores, eles têm um papel muito relevante na sua startup, na história de vida da sua empresa, mas eles podem te induzir ao erro. Por que isso, professor Lauto? Induzir ao erro, sim. Por incrível que pareça, eles têm por comportamento assumir o risco, até por uma questão deles mesmo, psicográfica, ou no caso de empresas, questões comportamentais de negócios, né? Que a demografia das empresas explica, que é justamente a empresa ou aquela pessoa física está disposta a assumir uma questão que é recente, ou arriscar em uma solução nova. Por isso que eles são chamados de entusiastas e visionários. E aqui existe uma pequena divisória entre entusiastas e visionários, que entusiastas geralmente são aqueles que não é que eles estão comprando a sua solução, eles estão comprando você, literalmente. É porque é você que eles estão comprando. A solução, às vezes, nem é tão relevante nesse sentido, né? Os visionários já estão buscando mais a visão. Então, você pode ver que os entusiastas geralmente são a sua rede de contato mais próxima e tende a ser pequena. Se você tentar vender para parentes e familiares ou amigos, a tendência é que você venda muito pouco. Parentes, familiares, amigos não compram suas soluções, são pouquíssimos que compram. São raras as empresas que conseguem sobreviver por isso. Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma empresa que conseguiu alavancar resultados de vendas através diretamente por amigos e familiares, certo? Os amigos e familiares eles têm um outro papel, eles são entusiastas, eles apoiam você, eles podem até fazer pequenas compras, depois eles geram lá comentários e depois as outras compras vão aparecer, certo? Agora, esse abismo, esse sim, ele tem um papel muito importante, porque é o momento em que, se você não conseguir ultrapassar os contatos com esse público, você não vai atingir o público efetivo. Então é por isso que a primeira venda, ela tem um papel importante, porque ela testa, ela valida, ela melhora os seus produtos e serviços, melhora o seu MVP. Você testa o modelo, você testa o produto e você melhora, você faz uma trilha de melhoria de desenvolvimento para que futuramente ou nas próximas compras, e quando eu falo esse futuro, às vezes é num intervalo curto de tempo, tá? Às vezes poucas semanas, certo? Ajustes imediatos, ajustes pontuais, não estou tentando transformar seu produto por completo, seu MVP por completo, mas fazer sim de fato pequenos ajustes que já imediatamente, assim, no espaço de semanas, já possa, já para os próximos clientes, já receber uma versão 2.0 ou uma versão melhorada 1.1, 1.2, né? Seria uma versão melhorada do seu produto principal, né? Dificilmente você já vai fazer um 2.0. Provavelmente você tem sua versão 1.0, provavelmente você vai fazer um 1.1, 1.2, você já vai fazendo pequenos ajustes até você fazer depois uma nova versão completa da sua solução. Se você conseguir ultrapassar esse abismo, que é o momento em que as startups morrem, é o Vale da Morte, é aquela curva que a startup dá, aquela primeira tracionadinha e depois ela cai num ostracismo, né? Ela cai num esquecimento, ela entra num turbilhão de situações que ela não consegue sobreviver e geralmente ela morre. A maior parte das startups, inclusive, morre nesse momento porque ela não consegue superar esse vão do abismo, ok? Superou, a gente começa a entrar então, né, dos demais clientes, que aí já são se a gente fosse traduzir, se eu tenho os early adopters, né, os que adotam inicialmente, depois eu vou ter lá os demais, então os adotantes normais, a gente chama de, aqui na curva está mostrando pragmáticos, mas aqui significa os clientes convencionais, né, na verdade, né, que inclusive é a maioria, né, é a maioria, é o que você quer buscar, certo? Então são os clientes que você vai trabalhar normalmente, provavelmente eles já escutaram falar da sua solução ou ele já tem uma dor já que está bem latente, você já conseguiu direcionar bem as questões de segmentação, então isso aqui é bem interessante, tá? Então esse conjunto de consumidores
é muito relevante. Lembre-se que essa curva não é que você tem queda de clientes, não é isso, tá? É como é que eles adotam, é a adoção de novos produtos. Você pode induzir ao erro que na hora que eu entro em conservadores e céticos eu estou perdendo vendas. Não, é que você vai aumentando a quantidade de clientes ao longo do tempo, tá? Não é que você está perdendo, você está aumentando cada vez mais. Aí depois, passados pragmáticos são os clientes normais, depois vai ter os chamados conservadores, que são aqueles com o pé atrás mesmo. É aquele cliente que não importa o que aconteça, ele primeiro ele quer ver, ele quer testar, ele quer ver outros utilizando, e aí depois ele é o cliente que entra em atraso, né? Ele entra já com o barco andando, já tudo mais. E, óbvio, os céticos são aqueles que não confiam na solução. Eles demoram mesmo, eles são os últimos, em alguns casos eles nem aparecem, certo? São aqueles consumidores que vão adotar a sua solução depois que todo mundo já adotou. Em alguns casos, você nem quer esses clientes, porque esses clientes eles tendem a ser questionadores, eles te dão trabalho, ou são clientes que não têm tanto conhecimento, então é por isso que eles são chamados até de retardatários. Às vezes, esses clientes eles são de mercados secundários, ou mercados em que você já vai trabalhar com preço mais barato, com um modelo já mais massificado. Aqui provavelmente você já tem uma estrutura já massificada que você já está atendendo esses clientes, não com descaso, mas obviamente esses clientes eles já não têm tanto interesse em tecnologia e inovação. E aqui a gente está falando de startup, certo? Então, talvez esse cliente aí ele não seja o mais adequado para você. Mas enfim, todo cliente é bem-vindo, ele vem para cá. Você provavelmente vai ter uma estrutura suficientemente organizada para conseguir atender esses clientes e a demanda desses clientes. Mas aqui o grande recado aqui é você ultrapassar esse abismo, esse bendito abismo. É nesse abismo que acontece, de fato, a quebra, né? A destruição do seu modelo de negócio. Então, a gente tem a primeira venda. Ela acontece a primeira venda junto com os entusiastas, early adopters. Você faz as melhorias do produto, percebe os gaps mais importantes, não vai talvez ter tanto tempo de fazer uma transformação completa, mas você já faz as melhorias, pega já os clientes que já estão acostumados a fazer as compras iniciais, chamados pragmáticos, né? Então, se fosse a maioria inicial, eles vão adotar e aí você já vai fazendo as melhorias. E vida que segue depois. Aí tanto faz, se o conservador vai chegar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa. É muito da questão do modelo do seu negócio. Mas aqui é importante a gente entender que você precisa ter bastante resiliência nessa parte do abismo, porque é um momento em que todas as empresas vão enfrentar um buraco na adoção de clientes. Ou seja, é um momento em que você fez as primeiras vendas, a primeira, a segunda, a terceira, X vendas, dependendo se for uma questão varejista, se for uma questão business to business, talvez um pouco menos de vendas, uma segunda venda, e aí a gente fica com o pé atrás, porque de repente dá um buraco aí, dá uma não aceitação, porque você provavelmente foi mais impactado pela questão comportamental dos clientes do que pelo processo em si. Aqui, a startup ela precisa aprender o processo. E você precisa ficar muito atento. Por isso que tem que ficar de olho na experiência do usuário, design, utilização da ferramenta, funcionalidades, para que ultrapasse então essa brecha, né? Essa ponte do abismo. Feito isso, então vamos agora para o próximo passo, para a gente poder enxergar como é que funciona, né? As questões, digamos, práticas mesmo, né? Efetivas do que você pode fazer, inclusive com canais de esforço, com prospecções ativas, para não ficar naquela vamos ver o que vai dar. Eu costumo dizer o seguinte: a primeira venda é acaso, né? A segunda venda pode ser uma coincidência. A terceira venda é processo. Okay? Então, guarde isso para você. A primeira venda pode ser apenas uma sorte, uma obra do acaso. A segunda venda pode ser apenas uma coincidência. A terceira venda é processo. Então, se você vendeu isso, lógico, para business to business, fica muito mais evidente. Quando é consumidor pessoa física, né? Então o B2C, a gente tem um volume um pouquinho maior nesse sentido, mas você já entendeu já que para que eu possa estabelecer um processo mesmo, então você tem que ter uma recorrência, tá certo? Vamos pensar agora nos canais de esforço de prospecção. Aqui eu estou falando de esforços
efetivos. Tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu estou falando agora. É business to business? É B2C, consumidor? É B2B, que é pessoa física, é pessoa jurídica ou pessoa jurídica? É para o governo, B2Gov, né? Ou é um canal que é business to consumer, ou seja, às vezes você tem negócios junto com outros negócios que terminam com a utilização de pessoas físicas, né? Como se fossem os acordos com empresas que oferecem para os seus funcionários, né? E aí a validação do produto se dá pelo usuário final e não por quem faz a contratação do serviço, ou seja, são essas questões todas. Por quê? Porque para cada um desses negócios você vai ter um estilo de prospecção diferente. Óbvio, uma prospecção business to business é mais pontual, é mais direcionada, mais demorada. Uma prospecção pessoa jurídica, pessoa física, né? Então, lembrando, pessoa jurídica é contato individual, mais demorado, o processo de vendas é maior, perdão, e, lógico, os volumes de faturamento também são maiores, né? Os volumes dos negócios. Se é uma negociação pessoa física, business to consumer, né? B2C, a venda é mais rápida, às vezes está relacionada a impulso, status, a aceitação, né? Nesse sentido, e ela tende a ser valores menores, né? Do que de uma negociação business to business, né? Com certeza, e você vai ter outros caminhos, outros mecanismos, uma divulgação mais varejista, uma utilização em larga escala, né? Nessas questões. Tráfego pago, professor Lauto, eu faço isso? Faz para qualquer um dos caminhos, certo? Tráfego pago vai fazer, normal. A única coisa é que você precisa direcionar a segmentação corretamente. Se é business to consumer, né? Então B2C, diretamente para a pessoa física, você faz um tráfego pago mais expansivo, né? Diretamente para o consumidor da pessoa física. Se é business to business, né? Então B2B, você faz o tráfego pago direcionado para tomadores de decisão, para as empresas, para aquela pessoa que vai acessar, afinal de contas são pessoas que vai fazer o contato. Participação de feiras, eventos, os locais onde essa empresa estará, esses clientes estarão, ok? Um próximo ponto também que a gente tem que se lembrar, que dentro da prospecção, é que você tem um propósito disso, e o propósito é esse. Precisa gerar curiosidade, precisa gerar engajamento inicial. Enquanto você não fizer, enquanto você não despertar nem a curiosidade, nem o engajamento inicial, você não consegue dar essa estirada. E é por isso que muitas pessoas utilizam as redes pessoais, né, dos contatos com pessoas, os contatos iniciais, ex-colegas de trabalho, amigos, familiares, indicações de familiares principalmente, ou aqueles contatos ex-colegas de trabalho, empresas que você já trabalhou, locais que você manteve algum contato inicial, que você faz isso, você tem que fazer realmente um rebuliço mesmo, de fato. Vai ter um conteúdo futuro que eu vou falar depois de como é que você apresenta a sua startup para o mercado, mas você tem que fazer realmente um movimento aqui para gerar curiosidade e engajamento inicial, aquela estirada inicial para você conseguir ter fôlego. Quanto que você faz? O suficiente que esteja dentro do seu orçamento, para evitar também queima de caixa aleatória e que você consiga ter um mínimo esforço para a gente fazer então as etapas iniciais, tá? Então a gente tem que pensar em ferramentas que a gente tem aqui. Então nós temos ferramentas específicas que trabalham com isso. Você pode trabalhar com tráfego pago, você pode trabalhar com feiras, eventos, você pode trabalhar com, principalmente se for B2B, né, a ideia do portfólio, né, das apresentações, das visitas técnicas, das modalidades demonstrativas. Se for pessoa física, a amostra, degustação, modelo freemium, acesso gratuito, ou seja, é a degustação, né? Então você dá degustação de fato para os consumidores, para os futuros consumidores, para que eles utilizem a plataforma e depois eles se tornem pagantes. Para business to business também, o contato direto, ferramentas mesmo, tá? E-mail, WhatsApp, todos esses contatos. E já que nós estamos falando no WhatsApp também, a gente tem que pensar nas redes que a gente vai fazer o contato, certo? E aí vem um detalhe interessante. Muita gente acredita que as redes sociais é a solução para todos os males. E não é bem assim que funciona, né? Elas são muito importantes, mas a gente tem que pensar de uma forma mais ampla. Aqui no Brasil, a rede profissional que é prioritária nossa é o LinkedIn.
Mas você pode utilizar as outras redes. Você tem o YouTube, você tem o Instagram, você tem até o Facebook, até dependendo da situação. Né? Mas prioritariamente, como negócio, nós temos o LinkedIn. Lá fora, outras redes se tornaram mais efetivas. Por exemplo, você tem o Reddit, né? O Reddit, você tem o GitHub lá, então, que é para programação. Então você tem outras redes, outros espaços de trabalho, né? Desculpa, o GitHub, né? Eu falei GitHub. Você tem lá o Reddit também. São redes específicas que funcionam bem, principalmente nos Estados Unidos, né? Nesse sentido, então, tem algumas funcionalidades. Mesmo você aqui no Brasil, você pode também utilizar essas outras redes também, porque tem comunidades de brasileiros, ainda mais quando for business to business, ainda mais quando nós falamos de inovação, né? De tecnologia, que as pessoas estão acostumadas a isso. Outras redes funcionam, por exemplo, se você tem um alto apelo gráfico, digamos que você seja uma solução, uma startup voltada para arquitetura, design, por exemplo, o Pinterest funcionaria muito bem para você também, porque você consegue apresentar soluções. Okay? Então, não ignore as demais redes só porque você está acostumado a utilizar o Instagram. Tá? E mais, o WhatsApp, pensando no contexto como rede, não só como um aplicativo de comunicação, mas pensando como rede, se você compara a entrega de WhatsApp com a entrega de outras redes, não tem nem, na verdade, comparar, não tem nem como comparação. Você pega, por exemplo, o Instagram, faz uma postagem, o Instagram hoje vai entregar de 5% a 10%. Você tem lá 1.000 seguidores, você faz uma postagem, provavelmente 40, 50, 70, não mais do que 100 seguidores vão receber diretamente sua postagem. Agora, você entrega, você tem um grupo no WhatsApp, você entrega para... Tem 1.000 pessoas nesse grupo, não bate isso, mas tem grupos aí, você faz a junção dos grupos lá, 800, 900 pessoas no grupo, o WhatsApp entrega para 100%. Então, você para pensar que a entrega do WhatsApp como comunicação é fantástica. Então, uma alternativa, coloca a gente no grupo, faz esforço para colocar a gente no grupo. Mas não ignore as ferramentas tradicionais. Que ferramentas são essas? Pasme, o e-mail. As mensagens básicas, elas funcionam com uma maravilha. Você vai trabalhar com business to business, pessoa jurídica, visita, contato direto, buscar o tomador de decisão, participar de feiras e eventos, tem que ir lá direto, tem que ir lá conversar com as pessoas. Não adianta tentar reinventar a roda. Os negócios funcionam com contato direto. É assim que a gente vai ter a exploração, certo? Por isso que a prospecção ativa, ela precisa acontecer à medida que você realmente vai caçar cliente. Então, você consegue caçar cliente no LinkedIn, você consegue caçar cliente nas redes e você consegue caçar cliente lá você tem, por exemplo, um prédio de escritórios ou no seu coworking, caça os clientes, prospecção ativa. Mantém lá um QR Code, mantém uma pasta Drive, mantém um link sempre disponível, passa o QR Code para a pessoa, passa lá o endereço do link do Drive, passa lá, pega o e-mail, manda o contato, manda o WhatsApp, ou seja, faz a prospecção ativa, especialmente quando nós falamos de business to business, que isso é o que vai gerar os resultados. Para o esforço varejista, utiliza tráfego pago, verifica quais são os caminhos mais naturais, faz parceria com outras empresas para que você aproveite os canais de comunicação dessas empresas que já estão possivelmente consolidados, e você consegue aproveitar os canais que já estão definidos para ter contato. E você pode dar, inclusive, contrapartidas, como, por exemplo, participação societária, divisão de lucros, trocas de conhecimento de experiência, ou seja, são mecanismos que você pode fazer para aumentar, então, o alcance da sua empresa para fazer a primeira venda, que é o que importa, certo? Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Então inscreva-se no canal e já dê um curtido, já dê o like nesse conteúdo, que ele é direcionado para você, empreendedor de startup, você é o startupeiro, né? Que vai fazer isso, né? Que vai direcionar, buscar os novos clientes, direcionar o conteúdo. Eu fico aqui para vocês, eu desejo uma ótima semana para todos, eu quero que vocês tenham o máximo possível de conteúdo, mande suas dúvidas, elas serão respondidas, elas podem inclusive se transformar em conteúdos futuros, eu respondo todas as dúvidas, eu quero que você tenha o máximo possível de sucesso o quanto antes, fico aqui para vocês, grande abraço, valeu, tchau.